Graça e paz, irmãos. Vocês são muito bem-vindos. Que alegria poder estar aqui nessa noite com vocês. Eu espero que o Senhor consiga me usar para transmitir para vocês, pelo menos um pouco, do que eu estou sentindo nessa noite. Como eu desejo conseguir passar para vocês a respeito daquilo que tem queimado no meu coração nesses dias. Sabe, eu tenho visto, principalmente nessa semana, com tudo o que tem acontecido no nosso país, e graças a Deus por tudo que está acontecendo, eu acredito, do fundo do meu coração, que é Deus movendo no nosso país. Às vezes eu escuto pessoas falando que está ficando muito ruim. Eu acredito que está ficando muito bom. É do caos que Deus consegue fazer nascer coisas maravilhosas. Se nós formos lá para Gênesis, lá no princípio, primeiro versículo, diz que a terra era sem forma e vazia, havia apenas a escuridão, havia apenas bagunça, mas o Senhor veio e pegou aquele caos e começou através da sua palavra, a dizer: faça separação entre terra e água, faça nascer árvores, faça brotar, Deus foi falando, e foi acontecendo, da bagunça, do caos, que aparentemente tem virado o nosso país. Eu tenho certeza que Deus fará nascer um país completamente abençoado e melhor. A igreja do Senhor Jesus tem clamado há muitos anos para que o nosso país seja transformado. E o interessante é que quanto mais a igreja orava, mais a corrupção aparecia, mais parece que tudo ia ficando pior. Mas o Senhor nunca perdeu o controle. O Senhor sempre tem a hora certa e a forma correta de agir. Não duvide do poder de Deus. Nosso país nunca viu tantos evangélicos quanto nós temos hoje. Pessoas que professam a fé cristã. Como eu tenho repetido aqui várias vezes, nunca se houve tanto cristão nesse país, mas nunca houve tanta coisa ruim como tem havido. Você já parou para se perguntar por que isso tem acontecido? Por que está acontecendo? Se nós somos de Deus, se nós conhecemos a palavra, se nós somos exortados semana após semana a mudar o nosso comportamento e as nossas vidas, por que tem ficado pior? Você já parou para perguntar isso para você mesmo? Eu acredito que nós estamos vivendo dias aonde Deus deseja nos responder isso. Deus deseja nos mostrar que apesar de estarmos crescendo em número, estamos diminuindo em intimidade, em obediência ao Senhor Jesus. Está ficando tudo muito normal no nosso meio. Não é de hoje. Isso vem sendo plantado dia após dia, semana após semana. Será que a igreja do Senhor Jesus realmente está fazendo diferença nessa terra, irmãos? Eu louvo a Deus pela igreja do Senhor. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem levantado a sua igreja. Mas eu acredito que chegou o momento da igreja do Senhor fazer diferença de verdade nessa terra. O que eu tenho visto nos últimos tempos
é algo sobrenatural. As maiores denominações da nossa cidade, do nosso país, evangélicas, estão clamando para uma unificação. Não para que tenham a mesma visão, porque eles têm entendido que o corpo ele tem vários membros, mas ele precisa de estar ligado para que ele funcione. É assim ou não é? Meu dedo funciona bem, mas se eu tirar ele da minha mão, pode ser bonitinho, pode ter a função que for, não vai funcionar mais. É verdade ou não é? Serve para quê? Para jogar fora. É assim ou não é? E nós temos vivido isso. Nos nossos dias, irmãos, nós temos um monte de denominações, igrejas que estão aí disputando quem é melhor, quem tem mais gente. Sabe, reuniões de pastores, sabe como que é? Quando um pastor chega perto de outro pastor, a primeira pergunta que um faz para o outro é: quantos membros tem a sua igreja? O que isso interessa, na verdade? Porque se a minha igreja tiver 10 membros e a outra tiver 1000, se a minha com os 10 membros estiver buscando ao Senhor de todo o coração, com certeza ela estará fazendo diferença na terra. Se aquela tiver 1000, mas se ela não estiver buscando a Deus de todo o coração, ela não vai estar fazendo diferença nessa terra. Vocês entendem a diferença? Nós precisamos de entender isso. E o que tem me surpreendido nesses dias, nesses últimos meses, é que eu tenho visto a igreja do Senhor clamando por unidade, por estar juntos, por fazer com que a obra de Deus seja ampliada através da unidade, de um ajudando o outro, do corpo funcionando como ele deve funcionar. Ontem nós estávamos no congresso do Diante do Trono, o apóstolo César Augusto, apóstolo, bispo é menos um pouco, o apóstolo César Augusto, ele teve uma mini palavra no momento lá da ceia. Ele fez um momento profético de unidade entre as igrejas. O louvor que estava sendo tocado ali era várias igrejas, membros de várias igrejas juntos que estavam cantando e tocando ali. E ele, o próprio apóstolo César Augusto, que até pouco tempo atrás a gente via ele sempre falando que a visão dele era correta, como vários outros grandes líderes estavam fazendo. Ontem ele falou de púlpito para todas aquelas pessoas que estavam ali, que ele deseja ver a unidade da igreja junto com a videira, junto com a assembleia, junto com a presbiteriana. Nós participamos de um congresso há poucos meses agora com a mesma intenção. Nós temos visto que o Senhor está fazendo a obra na sua igreja. Esse é o nosso clamor, pelo menos esse é o desejo que arde no meu coração. Para mim não me interessa a placa do ministério Caminho Santo, me interessa é que o corpo de Cristo ele esteja junto. Mas o porquê que há tanta divisão, irmãos? Por que nós estamos tão afastados da vontade de Deus, sendo que é tão claro na palavra dele? A força que nós temos, quando nós nos ajuntamos, é algo que nós não conseguimos imaginar. A palavra de Deus diz que uma pessoa com Deus, ela consegue perseguir 1000 inimigos, mas 2 pessoas com Deus, ela consegue perseguir 10.000 inimigos. Olha a proporção. Agora vocês imaginam uma igreja desse tamanho, unida no mesmo propósito e na mesma visão. O que nós podemos fazer nessa cidade?
Mas aí agora você pega e amplia isso. Se nós conseguirmos andar junto com a videira, com a Universal ou com qualquer outra igreja, denominação, não interessa. Em vez de nós apontarmos o dedo e julgar o nosso irmão, nós devemos olhar para as coisas boas que cada uma dessas igrejas fazem. E se eu posso ajudar, eu ajudo. Se eu não posso, eu não falo mal, eu não oro contra. Vocês estão entendendo? Eu quero que isso entre no nosso coração. E não tem nada a ver com a minha palavra ainda. Porque na verdade, irmãos, é um clamor que eu vejo que Deus está tendo nesses dias, para nos levar a fazer com que aquilo que é o sonho de Deus e que nós dizemos que sonhamos também, aconteça de verdade. Nós temos repetido que o Senhor está voltando, mas na verdade nós estamos fazendo tudo menos acreditando nisso de verdade. Nós não acreditamos que Jesus está voltando, porque se nós acreditássemos, nós viveríamos diferente. Quantos de vocês já ficaram preocupados com a comida que você vai comer amanhã? Com a gasolina do seu carro que está acabando? Vocês se preocuparam com isso? Sim ou não? Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que nos últimos dias, nós não vamos poder comprar e nem vender, se não tivermos a marca da besta. Se nós não concordarmos com o que o diabo quiser, com o que o anticristo quiser. Caos, irmãos, não é o que os caminhoneiros estão fazendo. Caos vai ser o dia do arrebatamento. E vai ter muita gente dentro da igreja que vai ficar. É misericórdia mesmo. Isso vai ser caos. Sabe por quê? Porque naquele dia as pessoas vão clamar para morrer e não vai conseguir nem se matar. As pessoas vão querer comer e não vai ter comida, a não ser que você aceite viver de acordo com o que o diabo deseja. Isso vai ser caos. Nós corremos hoje para o supermercado, isso até tem sido postado aí, é a mais pura verdade, para o posto de gasolina, porque com medo de faltar. Mas o Senhor Jesus está voltando, e será que nós estamos correndo para Deus? Não para as igrejas estão cheias, graças a Deus por isso. Por certo ou errado, por motivação correta ou não, eu louvo a Deus, porque as igrejas estão cheias, porque esse é o lugar da transformação, esse é o lugar aonde Deus vai nos levar a ter uma intimidade com Deus. E esse é o tema da minha palavra hoje, a obediência que gera intimidade. E eu ia falar dos dois hoje, mas Deus tem queimado no meu coração e eu não vou falar. Eu vou falar apenas da obediência. Semana que vem nós falamos da intimidade. Porque a intimidade precisa de mais tempo. Nós precisamos de entender o que é ter intimidade de verdade com Deus. E nós precisamos de ter mais tempo para isso. Tá salva, Aninha. Obediência, irmãos. Sabe, nós costumamos repetir muito aquele versículo de Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando nós começamos a ler lá do versículo 25, nós vemos quais são todas essas coisas.
comida, bebida, vestuário e todo mais que nós precisamos para viver nessa terra. Mas o Senhor Jesus termina falando: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E quando nós falamos, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós precisamos de entender o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o Senhor é quando nós obedecemos a Ele. Eu queria que vocês abrissem lá em João 14. Eu quero ler com vocês lá. Eu anotei aqui, mas eu quero que vocês leiam na Bíblia de vocês. Como nós precisamos de aprender a importância da obediência. Nós vivemos uma geração onde os filhos não sabem mais o que é obediência. Aonde os filhos mandam nos pais. Aonde os filhos agridem os seus pais desde criança. Nós desaprendemos isso. Na época que eu era criança, o meu pai olhava para mim e eu sabia o que ele queria. E eu sabia que eu tinha que sair de perto, porque senão eu ia apanhar. Eu começava a fazer minha bagunça ali, ele olhava só, ele não falava nada, eu saía. Agora hoje, você fala, você grita, você esperneia, você quase pede pelo amor de Deus: meu filho, não faça isso. E ele vira e fala: eu faço. João 14. Eduardo, Rafael. Falar do meu, né? Sou bobo. João 14, versículo 15. Olha o que Jesus fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora vai lá no 21. 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me... E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. É só assim? Eu obedeço, eu busco ao Senhor? É buscar de qualquer maneira, irmãos? É isso que Deus nos chamou para fazer? Sabe, nós temos vivido um evangelho muito raso, muito superficial. Nós temos confiado demais no amor de Deus. E Ele nos ama demais. É muito amor. Eu não consigo entender o amor que Deus tem por nós. Porque por muito menos do que eu já fiz na minha vida, eu já tinha matado a mim mesmo, se eu fosse Deus. É muito amor, irmãos. Quando nós olhamos para o ladrão, lá na cruz, ele só precisou de virar e falar assim: Senhor, lembra de mim. Com certeza o Senhor olhou para o coração daquele ladrão e falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que amor é esse? Sabe, nós pegamos essa passagem e muitas vezes não vivemos como nós deveríamos viver a nossa vida. Nós confiamos demais nesse amor extravagante do Senhor. E nós precisamos de ter essa certeza. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos. E nós precisamos desse amor. E nós vamos precisar até o final da nossa vida aqui. Mas nós não podemos confundir,
Porque havia outro ladrão ali na cruz também. E aquele ladrão, lá no último momento, ele não teve a mesma atitude. Sabe lá, se eu e você, se não tivermos cuidado hoje, se lá no último dia, nós teremos a chance de nos arrepender. Nós precisamos de entender isso. O Senhor, Ele nos comissiona para que nós venhamos a viver uma vida de relacionamento com Ele, de amor. Mas como tem sido o nosso comportamento? Sabe, o Senhor nos pede várias coisas através da sua palavra. E nós, na maioria das vezes, ignoramos. Nós não queremos nem saber. Porque, afinal de contas, o Senhor nos ama. E o Senhor vai nos dar a chance lá na última hora. O Senhor não quer que nenhuma alma se perca. E é verdade, irmãos. Mas o diabo, ele não brinca. Ele não brinca de ser diabo. Nós temos que ter cuidado com o nosso casamento. Por melhor que ele esteja hoje, nós devemos vigiar dia após dia, minuto após minuto, porque o diabo está ao nosso derredor, apenas procurando uma brechinha para entrar e destruir. A nossa vida pode mudar assim, no estalar de dedos, num piscar de olhos. A volta de Jesus será num piscar de olhos. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar. Hoje nós estamos empregados, vivendo bem e ganhando bem. Amanhã pode ser que não. Hoje eu estou saudável, amanhã pode ser que não. É assim ou não é? Então nós temos que ter esse cuidado. O cuidado de quê? De obedecer a Deus. Nós não podemos obedecer a Deus apenas naquilo que nos convém. Aquilo que, não, isso aqui é fácil para mim fazer. Isso aqui eu não deixo de fazer porque eu sou gente, eu não consigo ainda. Mas isso aqui dá para fazer. É assim que nós devemos viver? Podemos viver assim. Mas como nós vimos na semana passada, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Nós precisamos de buscar um relacionamento com Deus, aonde o Senhor possa olhar para mim e falar para mim: isso aqui não está me agradando, isso aqui você precisa de mudar, do jeito que você está fazendo, isso aqui está errado, isso aqui ainda não te leva para a morte, mas é o começo, para te levar lá na frente. O Senhor, Ele nos alerta de todas as formas, e nós vamos vivendo a nossa vida como nós queremos, como se não houvesse a consequência disso amanhã. A obediência é o elemento primordial e fundamental do nosso relacionamento com Deus. É a maior prova que eu verdadeiramente estou buscando a Deus em primeiro lugar, é quando eu obedeço a Deus. Pastor, mas é impossível obedecer a Deus. Quantas vezes eu mesmo já falei isso para Deus? Senhor, é impossível viver nesse mundo e te obedecer 100%. É muito difícil. Principalmente, aí nós nos apegamos em quê? Nós nos apegamos na própria palavra de Deus, né? Nós somos pecadores desde o nosso nascimento. Nós fomos concebidos em pecados. Nós temos muita base, irmãos, para viver uma vida medíocre. Ali, nem muito ruim, nem muito boa, e medíocre. Nós podemos
E como esses versículos, eles saltam aos nossos olhos para nos justificar os erros e falhas. Olha o que Paulo mesmo diz. Lá em Romanos 7,19, está escrito assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Se o próprio Paulo fala isso, quem somos nós? Quem somos nós? Não tem jeito para nós então. Tem ou não tem, irmãos? O nosso maior referencial é quem? Jesus pecou? Jesus viveu uma vida medíocre? Vocês estão vendo o tanto que nós, não estou falando vocês não, nós, temos a desculpa, através da própria palavra de Deus, para justificar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas negligências. Nós pegamos todos esses versículos e usamos a nosso favor. Mesmo que não seja fácil, pois o próprio Paulo também nos escreve que quando vivo pelo Espírito, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O mesmo Paulo que declara que aquilo que ele não gostaria de fazer, ele faz, ele vira e fala, mas aquilo não é eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Eu preciso do Senhor para me ajudar nessa caminhada. Eu preciso do Senhor para que eu consiga obedecer a Deus, mais hoje do que eu obedeci ontem, mais amanhã do que eu obedeci hoje. É muito difícil sim, viver nessa terra, e não desobedecer às leis de Deus. É difícil mesmo. É pela graça, é pela bondade de Deus, é pelo seu infinito amor, mas nós não podemos ficar apegado a isso. Vocês estão entendendo? Será que eu estou conseguindo passar para vocês o que Deus está falando ao meu coração? Não é algo, eu não estou falando para vocês que vocês não vão pecar, que não vão desobedecer, mas nós precisamos de nos indignar com a vida que nós estamos levando. Sabe, é muito conformismo. Nós estamos conformados com o que nós estamos vivendo. Nós sofremos hoje por falha nossa mesmo, por decisões erradas, e amanhã de novo e de novo. Apenas porque eu não quero tomar a decisão de buscar a Deus em primeiro lugar, de obedecer Ele nas mínimas coisas. Sabe como que nós alcançamos as coisas mais difíceis? Quando nós começamos nas mais fáceis. Sabe, eu fico olhando, e aí eu tenho que olhar para a minha vida mesmo, para as minhas dificuldades. Quão foi difícil para mim deixar apenas de brigar no trânsito. Que luta, que dificuldade. Mas se eu não conseguir vencer isso, como eu vou poder resolver os problemas no meu casamento, que eram tantos e tão grandes aos nossos olhos? Se eu não conseguia deixar de brigar no trânsito, ficar irado, vocês entendem? Se eu não consigo ter domínio na questão da bebida, que hoje é tão normal dentro da igreja, e que não deveria ser, sabe por quê? Porque a bebida, ela é apenas o começo para vários outros tipos de drogas. A bebida alcoólica, ou talvez até o refrigerante. Tem um monte de gente, essa é uma dificuldade minha, confesso para vocês, a Coca-Cola, ô trem gostoso, aquilo ali deve ter alguma coisa que não é certa mesmo, porque não tem lógica o negócio daquilo. A hora que você destampa aquele trem gelado, ela faz aquele,
Misericórdia. Mas é um propósito que eu e minha esposa estamos tentando fazer. Vamos diminuir pelo menos, vamos parar um tempo. Se a gente não conseguir, é uma coisa mínima, irmãos. Mas isso é muito sério. Porque se eu não consigo nas mínimas coisas, imagina as maiores. O problema é que nós olhamos para cada uma dessas coisas que nos prejudicam e achamos que não, é normal. O que tem? Eu estou lá no trânsito, eu estava certo. O cara me fechou. O cara errado. Fez de propósito. Porque na nossa cabeça sempre é assim. Fez de propósito, talvez ele não viu. Um dia eu quase matei um motoqueiro. Eu mudei de faixa sem dar seta. Estava indo normal na pista mais rápida. E virei e um carro na minha frente. Eu só peguei, saí e entrei. Eu não olhei no retrovisor, não dei seta. Mas foi por um triz. O motoqueiro veio do meu lado. E aí quem era o errado era eu. Naquele momento eu fiquei numa vergonha tão grande. E ele olhou para mim e fez assim. E naquele momento eu apenas pedi perdão para ele. Não tinha visto mesmo. Mas eu errei. Mas se fosse antes, eu tinha ainda brigado com ele. E achando que estava certo. Por várias vezes eu fiz isso. Então assim, nós precisamos de entender. E eu queria que você, eu tenho certeza que o Espírito Santo está te lembrando aí de várias coisas que você sabe que você deveria estar fazendo e você não está fazendo. Coisas que Deus te pediu para que você mudasse e você tem teimado com Deus em não mudar. Você tem feito você mesmo acreditar que isso não tem nada a ver. O que tem? Isso não tem nada a ver. O que tem? Eu tomar uma cervejinha, pegar meu carro e ir embora para casa. O que tem? Eu não estou embriagando, a Bíblia não condena. É verdade ou não é? É verdade. Você tomar uma latinha de cerveja ou um cálice de vinho, você não pecou, irmãos. Pode ficar em paz. Mas se você fez isso e pegou a direção do seu carro e foi embora para sua casa, você pecou. Porque aí você infringiu uma lei de trânsito. Se você cair numa balada responsável, você está enrolado. Você perde sua carteira e você ainda vai pagar uma multa alta. Bem alta. Não sei para quanto que ela foi. Eu sei que eu tenho um testemunho de alguém de dentro dessa igreja. E não olha para ninguém do seu lado. Mas é um testemunho de um irmão amado. De dentro dessa igreja. Um homem de Deus. Que tomou uma latinha de cerveja. E foi buscar seus filhos no colégio. Como ele fazia todos os dias. Ir buscar. Mas de vez em quando tomava uma latinha de cerveja. Nunca foi parado. Mas num belo dia, ele tinha tomado apenas uma latinha. E ele caiu na blitz. Qual foi a consequência disso? Perdeu a carteira. E teve que pagar uma multa de quase R$3.000. A cerveja mais cara que ele já tomou na vida dele. Isso é sério, irmãos. Quem me conhece sabe, eu não escondo isso. Eu nunca tive problema com bebida. Nunca tive. Nunca fui de beber muito, nunca. Às vezes, eu bebia em casa, tomava um cálice de vinho e tudo. Mas eu tomei uma decisão, desde que saiu essa lei, de nunca mais beber. E vocês são testemunhas. Aonde nós vamos, nas nossas reuniões, quando há algum tipo de bebida, vocês sabem que eu não bebo bebida alcoólica. E eu não tenho nenhum voto de não beber bebida alcoólica. É uma decisão minha.
Eu tomei essa decisão porque eu entendi, naquele lugar, até a minha casa, eu vou estar dirigindo. E se eu cair numa blitz, eu estou enrolado. Mas pensa numa situação muito pior. Eu estava vindo com a minha esposa, da casa do meu filho, depois de um jantar, nós descendo a T2, veio um rapaz e entrou na nossa frente, do nada, e nós batemos o carro. Graças a Deus, só estragou o carro. Mas vamos supor que essa pessoa, ela tivesse machucado. Ele estava errado. Mas se ele estivesse machucado, teríamos que chamar a polícia. Quando a polícia chegasse lá, isso era 11h30 da noite, mais ou menos. Qual seria a primeira coisa que os guardas fariam? Imagina se eu tivesse bebido. Eu estava certo, mas se eu tivesse bebido? E se essa pessoa machucasse muito, ou morresse? Eu ia para a cadeia, irmãos. Vocês iam ter que visitar o pastor, se tivesse bebido, na cadeia. Já imaginou isso? Isso é tão sério. Eu quero que isso entre no nosso coração. Eu estou falando de coisas práticas. Eu estou falando de coisas práticas para exemplificar aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas. Então eu não estou falando aqui que é pecado. E não vou falar o que a Bíblia não diz. Mas nós precisamos de pensar como nós temos tratado esse tipo. Isso é apenas um exemplo nas nossas vidas. Como nós temos tratado. Hoje, eu não tenho tido coragem de tomar um cálice de vinho dentro de casa com a minha esposa. Sabe por quê? Olha como que é as coisas. Vocês imaginam, eu tomo um cálice de vinho na minha casa com a minha esposa. Tem algum erro nisso? É pecado? Certo. Mas aí, depois que eu tomei esse cálice de vinho com ela, um dos irmãos me liga e fala: pastor, aconteceu algo aqui em casa, eu preciso de você aqui urgente. O que eu vou falar, irmãos? Não posso. Se você está morrendo, morre, porque não vai ter jeito de eu sair. Ou então, o que eu tenho que fazer? Pegar meu carro, depois de beber, e dirigir. Vocês entendem? Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando, para que vocês, eu estou dando esse exemplo, é claro que isso é para mim. A maioria de vocês, tirando os líderes que isso pode acontecer, mas a maioria de vocês não tem esse perigo. Mas é algo que eu tomei a decisão em Deus de observar isso. E nós precisamos de entender o que Deus precisa de nós. E para mim não é sacrifício nenhum, graças a Deus. Eu tenho sentido falta? De forma nenhuma, nem lembro. Mas, isso é uma das coisas. O que Deus está falando com você aí agora? Qual é o tipo de tratamento que você tem dado para o seu cônjuge? Você trata todo mundo bem, mas a hora que chega dentro de casa, o que você fala para o seu cônjuge? E o que Deus diz? Deus diz na palavra dele que a mulher deve ser submissa ao seu marido, que a mulher deve estar numa mesma missão, deve cuidar da sua casa, deve ser uma mulher sábia que edifica a sua casa. Mas o que Deus diz para o marido? Que o marido deve tratar a esposa como um vaso mais frágil, que o marido deve fazer muita coisa não, apenas dar a sua vida, como Cristo deu a vida dele pela igreja. É só isso, irmãos. É só isso. Será que nós, eu e vocês, homens, mulheres, tem conseguido cumprir a palavra de Deus? Tem obedecido a palavra de Deus?
Ou nós temos nos conformado? Mas sabe qual que é o problema? Nós não observamos esses mandamentos do Senhor, o que o Senhor nos ensina. Aí sabe o que é que nós colhemos? Nós colhemos um casamento péssimo, muito ruim, que nós estamos casados só porque sou crente, não posso divorciar. É isso que você quer viver? Eu vivi assim, nós vivemos assim por vários anos. Até o dia que a gente entendeu que aquilo ali não era vida. Aquilo ali não era o que Deus tinha para nós. Graças a Deus, a cada dia que passa, tem ficado melhor. Tem mais? Tem mais. Graças a Deus que tem mais. Estamos vivos. Mas, a última coisa que eu quero é me conformar. Já tive problema com filhos? Já. Mas eu joguei fora? Não. Pode jogar? Não pode. E aí o que nós temos que fazer? Orar, buscar a Deus, clamar por eles, clamar para que eles sejam mudados e transformados. E olha que lá em casa, isso aí ninguém pode falar para mim, que meus filhos levantavam a voz para nós, que meus filhos, não. Lá o negócio era meio diferente, eu acho que era até um pouco exagerado. Então, nós precisamos de entender que nós não podemos nos conformar com as coisas ruins que nós estamos vivendo. E como que eu descubro o que está escrito na palavra? Como? Tem lido, irmãos? Amém ou misericórdia? Busque a Deus, busque saber aquilo que Deus tem para mim e para você. O que está no meu coração nesses dias é o clamor de não nos conformarmos com esse século, mas vamos buscar a transformação, a renovação, a mudança da nossa mente, para que nós venhamos a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Mas nós só vamos experimentar isso se nós obedecermos a Deus. Não conforme, irmãos. Tem alguma coisa que está errada lá na sua empresa, lá no seu trabalho. Você está fazendo algo que não agrada ao Senhor. Muda. Deus pode te libertar. Deus pode te tirar. Deus pode te dar uma vida nova e muito abençoada. Você está passando uma dificuldade com os seus filhos, clama a Deus. Ele é o maior interessado em trazer seus filhos para o centro da vontade dEle. Clame ao Senhor. Seu casamento está ruim, clame a Deus. Procura olhar para você mesmo. Para de apontar o dedo para o seu cônjuge. Para de justificar o seu erro em cima do erro do seu cônjuge. Ah, pastor, porque você não conhece ele. Eu não preciso conhecer o casamento de ninguém aqui. Porque como eu falei, o nosso era muito ruim. Nós tínhamos muita dificuldade. Como eu olhava para a vida da minha esposa e achava que ela era a pior esposa do mundo. E ela olhava para mim e pensava a mesma coisa. E a gente falava um para o outro. E não era fácil não. Sabe o dia que foi mais difícil na minha vida, irmãos? Vou contar para vocês. O dia mais difícil na minha vida, em relação à minha família, à minha casa, foi o dia que eu caí na besteira de chamar a minha esposa e os meus 2 filhos para sentar na cama. Eu lembro como se fosse hoje. Nós sentamos na cama, tão bonitinho, aquela família. A gente estava em pé de guerra dentro de casa. Crente, líder de célula. Bom demais. E nós sentamos lá,
Quem estragou nós foi o Márcio, que era da célula. Sentado lá, e eu indignado com aquela vida minha. Uma coisa, graças a Deus, isso aí eu posso dizer. Eu nunca me conformei com a minha vida ruim. E olha que, tanta coisa ruim que eu já vivi. Mas eu nunca me conformei. E ali eu indignado com aquilo ali. E ali já tinha falado para mim, você é o sacerdote, você que tem que, a culpa é sua, você tem que dar um jeito. Aí naquele dia eu falei, agora eu vou dar um jeito nesse negócio. Agora eu vou olhar para eles e agora nós vamos resolver esse negócio. E aí nós sentamos ali, nós 4, e eu virei para eles e falei assim, fala o que vocês quiserem falar. Eu quero que vocês falem para os 3. Fala o que vocês... Pode falar o que vocês quiserem a meu respeito. Irmãos, escreve, olha aí, ele até lembra. Eles fizeram com prazer, irmãos. O que é mais duro é isso. Sabe, eu olhar no olho deles assim e ver a satisfação. Porque eu acho que, principalmente meus filhos, eu acho que eles tinham um pouco de medo, sabe? Então ali eles falaram assim, agora eu vou descontar tudinho. E eles foram escrevendo. E eu ia lendo aquele negócio, irmãos. E eu fui ficando nervoso. E eu falava, eu não acredito que eu sou tão ruim desse tanto. Ia só falar coisa ruim, irmãos. Eu era muito ruim. Nada, não tinha coisa boa. Eu acho que eles não lembravam, eu acho que eles queriam tanto descarregar, que foi só coisa ruim. Eu acho que deve ter tido umas 2 palavrinhas boas, para mim não sair correndo e sem olhar para trás. Eu levantei com raiva, orei, no primeiro orei, fingindo que estava tudo bem. Levantei, queimando de raiva, com ódio. Falei, que família é essa? Ingrata. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Como Deus falou comigo. Deus me pegou assim, Ele me moeu. E Ele falou para mim, essa é a família que você está edificando. A culpa é sua mesmo. Tudo que eles falaram é verdade. E eu não podia justificar, porque era verdade. Sabe o que é Deus trazer aquele quebrantamento no meu coração, e eu entender que era verdade aquilo ali? E dali para frente, eu comecei a buscar mudança. É uma caminhada que está até hoje, espero ter melhorado um pouquinho. Não vou só não vou sentar de novo. Graças a Deus, depois disso, eu recebi algumas cartinhas do meu filho, da minha esposa, e foram cartinhas boas. Uma, até eu li uma vez aqui no curso de casais, que me emocionou muito, inclusive do Rafael mesmo. Realmente, eu acredito que melhorou um pouco, pelo menos. Mas que nós possamos, isso é apenas algo, sabe? Nada disso eu tinha preparado, irmãos. Eu queria que vocês tomassem a iniciativa, sabe? De fazer algo, de verdade, pela vida de vocês. Sabe o que Deus falou para mim sentado aqui? Agora, na hora do louvor maravilhoso. Sabe, Deus começou a me mostrar, nada disso está na palavra. Ele começou a me mostrar os discípulos de Jesus. Eram quantos? 12. Mas tinha uma minoria que era chegado, era próximo, que viveu algo com Jesus que os outros não viveram. Tinha 3 discípulos que eram muito próximos. Pedrão, o cara andou sobre as águas. Vocês imaginam algo nesse sentido? Você tem uma intimidade com Deus ao ponto de virar para
para Jesus e falar assim: Senhor, deixa eu fazer isso aqui. E ele fala: vem, a coisa sobrenatural. E Deus fala para você: pode ir, eu estou contigo. Quem mais, além dele e o próprio Jesus andou sobre as águas? Quem mais? Ninguém. Mas havia os outros, eles estavam ali, lá no monte, quando Elias e Moisés apareceu naquele momento sobrenatural. Aonde estavam os outros discípulos que não presenciou esse momento? Mas tinha o próprio João, que era alguém que era muito próximo, que a Bíblia diz que ele reclinava no peito de Jesus. Imagina uma intimidade dessa. O cara era tão bom que Jesus, ele vira, lá na hora que ele estava sendo crucificado, e vira e fala para ele assim: cuida da minha mãe. E vira para a mãe dele e fala: cuida dele. Esse cara é o único discípulo de Jesus que não morreu de morte matada. Ele morreu de morte morrida. Ele foi a pessoa, ele era tão íntimo de Jesus, que ele foi o escolhido para trazer a revelação dos últimos tempos de Apocalipse. Olha que graça, isso é intimidade, isso é obediência, isso é você decidir viver além. Os outros discípulos, tirando Judas, foram salvos? Sim ou não? Se você continuar vivendo a sua vida em desobediência a Deus, você vai ser salvo? Talvez. Talvez. Talvez você desobedece, você vive uma vida mais ou menos, talvez amanhã você se arrependeu. Pode ser salvo? Pode. Por que não? Deus tem os seus meios, as suas misericórdias. Mas irmãos, cá entre nós, se nós podemos viver uma vida plena, uma vida de vitória nessa terra, uma vida abençoada, aonde é o sonho da maioria da população, por que nós vamos viver com migalhas? Fala para mim. Se nós podemos ter intimidade suficiente para fazer diferença, para andar sobre as águas, para ver o sobrenatural de Deus, para conseguir andar com o Senhor até o último dia da nossa vida, fazendo diferença nessa terra, influenciando até a milésima geração nossa, como foi João, para que viver uma vida de migalhas? Não é melhor obedecer? Não é melhor buscar o Senhor? Vamos nos indignar nessa noite. E é interessante, sabe o que Deus falou para mim também, além de me mostrar isso? A pessoa que traiu Jesus, dos 12, quantos traiu Jesus de verdade, sem arrependimento? Só um. Só um. Essa é a proporção mesmo, irmãos. Porque o Senhor quer sim que a maioria seja salva, que a maioria chegue ao arrependimento, que a maioria. Mas adianta apenas sermos salvos? Eu não quero apenas ser salvo, irmãos. Esse é o meu clamor nesses dias. Senhor, não me deixe apenas ser salvo. A salvação é importante para mim, mas eu quero viver o melhor de Deus nessa terra. Então me ensina a te obedecer, me ensina a viver aquilo que o Senhor tem, o melhor que o Senhor tem para mim. Você quer experimentar isso de Deus? Você tem coragem de orar a Deus nesse momento e falar para Deus: Senhor, me transforma, Senhor, muda a minha vida, Senhor, me leva a depender mais de Ti e menos de mim mesmo. Aquilo que bate contra a Tua vontade, arranca da minha vida, mesmo que seja difícil, mesmo que doa nesse momento. Você tem coragem? Se você tem, fica de pé.